Grande é o Senhor e motivo de louvor, amém? Amém. Aleluia. Vamos estar dando início ao nosso culto esta noite. Vamos estar adorando ao nosso Deus. Antes de começar o culto, eu quero dar um testemunho aqui muito rápido, só para os irmãos verem a grandeza do nosso Deus, o cuidado que o nosso Deus tem com cada um de nós, amém? Eu compartilhei com a Débora, acho que com mais ninguém aqui da igreja. Alguns irmãos aqui sabem que eu estava fazendo um serviço no Rio e por 3 semanas consecutivas, eu estava viajando para o Rio. E na última semana agora, eu tirei um descanso e voltei para o Rio com a minha família. Fui em Cabo Frio. Aí na ida a gente estava na segunda-feira de manhã, a gente foi tranquilo, e quando chegou lá na Serra de Petrópolis, eu comentei com a Vanessa e falei assim, ó, semana passada teve um acidente que o carro caiu de cima, quem conhece lá sabe que as pistas cruzam, né? Uma desce e a outra sobe. O carro caiu lá de cima e caiu lá embaixo na outra pista. Aí eu mostrei para a Vanessa lá, ela falou, aí a gente continuou, e mais na frente um carro capotado, de pneu para cima. Aí ela falou assim, olha, esse pedaço aqui é bem perigoso. Eu falei, esse trecho aqui é bem perigoso. E continuei com a viagem. Na metade da descida, eu estava indo tranquilo, de repente o carro saiu, tomou a direção, ele foi para a direita, eu joguei para a esquerda de novo, ele veio para a esquerda e rodou. Estava eu, a Vanessa, o Paulo Benício e a Natália. E o carro girou e começou a voltar de ré, e eu tomei que segurar ele, ele girou de novo e bateu o pneu do meio-fio e parou. Para a honra e glória do Senhor, não estava vindo carro nenhum, só estava a gente. E o Senhor pôs a mão e deixou que o carro capotasse. Aí eu consegui atravessar o carro, mesmo batido o pneu do meio-fio, consegui atravessar em todo lado. E estava vindo umas pessoas que estavam com a gente, estavam no outro carro. Eles veio logo atrás e encostou, eles não viram, sabe? Mas nisso que a gente estava, o carro estava girando, veio um carro atrás, um carro de passeio pequeno, o carro começou a parar, os outros que estavam indo atrás. E parou lá e viu que a gente estava tudo bem, né? A moça até assustou, falou, não, tem uma criança dentro do carro. Mas Deus nos amou, nos guardou. E eu consegui ainda acabar de descer a serra com o carro, mesmo com o carro com pneu ruim, e encontrei uma borracharia e consegui arrumar. Eu fui até Cabo Frio lá e fui consertar o carro para voltar. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem cuidado com cada um de nós, amém? No dia que eu saí aqui da noite, eu conversei com o irmão Ivaldo ali atrás, né? E o irmão Ivaldo falou, Deus abençoe a sua viagem. E a gente orou e Deus assim nos guardou. Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Usamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto aguardamos. Em meio
Só
o amor do mar, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Do versículo 1 até o versículo 4, fala assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam em mim também.
de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês querem promessa mais incomparável que essa? O que se compara a isso? Estar com Ele onde Ele estiver. Não apenas esse espelho quebrado que nós temos hoje, mas ver, sentir o calor, a presença dEle. E hoje, dia de Santa Ceia, nós sabemos, Ele deixou essa celebração para que nós possamos lembrar isso, que Ele está conosco e que Ele virá nos buscar, porque Ele prometeu que está preparando uma morada para nós, e que nós possamos nos apegar a essa promessa que é tão incomparável, é tão maior do que todas as aflições que nós estamos passando, todos os medos. Vamos cantar essa música. Faz tempo que nós não cantamos, mas vamos declarar as maravilhas dele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar das maravilhas de teu amor.
prometer que pela sua cruz, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor foi, e assim como o Senhor foi, o Senhor irá voltar, e o Senhor irá nos levar para morar contigo, para todo sempre. Amém. Pode sentar, pastor José Val. Boa noite, igreja. A graça e a paz, a nossa Senhora da Justiça de todos nós, amém? 5 anos atrás eu tirei uns dias de férias no CTI, do Hospital de Ciências Médicas de Belo Horizonte, chama São José, né? Acho que eu fiquei ali uns 4, 5 dias de férias. A Edmir também tirou e ficou com o seu homem e foi lá também passar uns dias de CTI. É muito bom o CTI, irmãos. Ensina muitas coisas pra gente. Você não sai do CTI do jeito que você entrou. Você sai diferente, com pensamento diferente. Porque ali no CTI você aprende muitas coisas. Que nós não somos nada. E nós precisamos de viver na dependência do nosso Deus. Não tem dinheiro. Não tem poder, não tem amizade, nada. Ali é você, Deus. Ali você sente que você precisa de depender desse Deus, que não tem outro jeito a não ser Ele. E você vive com sua vida nas mãos de Deus. Não é que você tem, é bom porque a gente fica uns dias ali e algumas coisas acontecem com a gente. Aconteceu comigo. Eu tive um sonho lá no CTI. Um anjo falou comigo assim: você não vai morrer. Você ainda vai evangelizar 1000 pessoas. Engraçado, né? No outro dia, né, que eu acordei, eu falei assim: já que eu vou evangelizar 1000 pessoas, eu vou viver muitos anos, né? Já pensou evangelizar 1000 pessoas? Então é muitas pessoas, né? Hoje, se Deus me desse a oportunidade de evangelizar mais 1000 pessoas na minha vida ainda, eu estarei muito feliz. Só que o CTI muda o pensamento da gente e a vida da gente. Onde eu cheguei lá com a minha esposa, falei para ela: eu não vou trabalhar mais. Porque lá no CTI a gente aprende que o dia não vale nada. Falei para ela: eu não vou trabalhar, a partir de amanhã eu estou de férias. Não sei quando que eu vou ficar de férias. Olha, mas e as contas? E compra? E não sei o que? Eu não sei. Deus prometeu. Fiquei 9 meses sem trabalhar no ano passado. 9 meses sem trabalhar. Sem ganhar nada. Olha, estou vestido, estou bem alimentado, estou morando do mesmo jeito. Minha vida está a mesma coisa. Ficou a mesma coisa. A nossa vida é muito corrida, a gente corre atrás de muitas coisas. E muitas vezes a gente corre atrás do vento. Sabe quem quer correr atrás do vento? Você corre e não alcança nada. Mas lá no CTI a gente aprende que nós precisamos viver a vida que Deus nos dá. Que essa vida é muito preciosa. E o trabalho muitas vezes tira a vida da gente. Você se preocupa tanto com o seu trabalho que você não vive. Eu falei: eu vou ficar um tempo sem trabalhar. Eu fiquei 9 meses sem trabalhar. Agora em dezembro eu comecei a trabalhar de novo. Dezembro de janeiro eu vou trabalhar. Então eu quero parar de novo. É lá no CTI, depois que eu vim no CTI, eu descobri um salmo, quero compartilhar com vocês essa noite. Salmo 131. É momento disso, não é de pregação não. Mas eu quero ler salmo para vocês, que esse salmo, eu aprendi muita coisa com esse salmo. Eu estou tentando viver esse salmo. Salmo 131. Olha que maravilha. Que missão de vida para nós. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu estou tentando viver esse salmo. Sempre eu falo, eu recito esse salmo quando eu estou andando, quando eu estou assim, sozinho, eu sempre estou recitando esse salmo. Seu meu coração, confessando para Deus meu modo de vida. Porque depois do CTI eu mudei meu estilo de vida.
larguei um pouco o trabalho para pensar mais na vida, de viver a vida. Tem dias que eu falo, que eu levanto cedo e não tem nada para eu fazer. Aí eu vou lá para Matheus Leme, ou vou para o Estadado, ou vou fazer uma visita ao pessoa. Eu quero viver assim, sem compromisso, chora, porque Jesus me disse. Olha a oração do Pai Nosso. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Jesus sempre estava ensinando que nós devemos viver um dia por vez. E a palavra de Deus nos ensina, nos orienta em todo momento da nossa vida. A última pregação do pastor Paulo falou sobre ansiedade. Não andeis ansiosos pelo trabalho, que quer comer, que vestir. Essa ansiedade acaba com a gente, mata a gente. Porque a mídia está sempre te cobrando que você tem que ter um carro zero, que seu carro tem que ser o carro da moda, sua casa tem que ser grande. Muitas vezes nós queremos viver o que a sociedade dita para nós. Não, nós temos que viver o que a palavra dita para nós. E a palavra dita para nós é uma vida simples, uma vida feliz com Jesus. Tente que comer o que precisa e sai contente. Paulo sempre levou uma vida tranquila, uma vida simples diante de Deus. Largou toda a riqueza que ele tinha. Largou tudo que ele tinha para viver o Evangelho de Jesus Cristo. E ele agradecia quando ele tinha para comer, mas ele agradecia também quando ele não tinha. Mas aí a gente aprende que a vida é muito simples. O Evangelho de Jesus Cristo é muito simples também. Uma coisa que Deus nos dá, um privilégio muito grande, irmãos, é de sermos parceiros dele na obra, nessa obra maravilhosa. Um privilégio para cada crente, cada cristão, de contribuir na casa do Senhor, de sustentar a obra de Deus. Quão maravilhoso são! Que privilégio Deus nos dá a cada um de nós, de trabalharmos na obra de Deus, de consagrar nossa vida na obra de Deus, de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas, de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, de viver o Evangelho em casa. Tirar as páginas da Bíblia e vivê-la, como os discípulos fizeram e transformaram o mundo. Se você fizer isso, você vai ter sua vida transformada e vai transformar a vida de outras pessoas que estão do seu lado. Seja contribuinte na casa do Senhor. Não retém aquilo, não é Senhor. Contribui para Deus. Consagra a sua vida a Deus, que é o seu bem maior, a sua vida. Muitas pessoas ficaram muito preocupadas comigo lá no CTI, menos eu. Eu já sabia da promessa de Deus. Eu já sabia das promessas de Deus na minha vida. Eu sabia que eu não ia morrer. Eu já sabia o que ia me acontecer. Eu ia sair dali vitorioso. Quando eu saí, e assim eu voltei no cardiologista de novo. Fiz taquiperismo de novo, fiz muitos exames. Eu estou com a veia que ela está 70% entupida. Mas ela é muito fininha, não dá para pôr estente. Eu vou ter que viver assim com ela assim. Mas eu sei que é Deus que é assim. A cardiologista estava me explicando. Sua veia é muito fininha, vai ter gente com os estentes. Aí mudou a minha civastatina. Me deu uma civastatina, me receitou uma civastatina mais forte para proteger mais o meu coração. Mas eu não confio muito nos remédios, não. Eu confio no poder de Deus. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Mas eu tomo meus remédios direitinho. Fielmente, eu tomo meus remédios direitinho. Porque eu confio também na medicina, que Deus usa a medicina para nos abençoar também. Quão bom, irmãos, quão é maravilhoso quando você consagra a sua vida a Deus. Quando você não teme a morte. Quando você procura andar como Jesus andou. Que é uma vida simples. Uma vida de amor, de paz, de alegria. Não precisa você ir lá no CPI para você aprender isso, não. Porque a palavra de Deus ensina isso para nós. Mas nós devemos pautar nossa vida na palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus.
Não é o dinheiro que faz diferença na nossa vida, não. Não é o que você tem que faz diferença na sua vida, não. É o que você é. As pessoas te amam não é pelo que você tem, não. É porque você é. Pela pessoa, pelo caráter que você tem. Amém? Os irmãos vão cantar louvor. Enquanto vão cantar o louvor, você vai ter a oportunidade de trazer seu dízimo, sua oferta para o altar do Senhor. Consagre a sua vida a Deus, irmãos. E procure levar uma vida que agrade ao Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Porque nós estamos aqui, meu Pai, precisamos ter um propósito na nossa vida. Nós estamos aqui somente para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele seja toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos abençoado com toda sorte de bênção. Obrigado, Senhor, por o Senhor trouxe a irmã Dilinha para nós mais uma vez. Ô meu Pai, tu restauraste, meu Pai, a saúde da tua serva, que o Senhor tem um propósito na vida dela, Senhor. Assim como o Senhor tem na minha e na vida dessa igreja. Muito obrigado pela vida do nosso querido pastor Paulo, meu Pai. Mais um ano de vida, meu Pai, que o Senhor concede ao teu servo, meu Pai. Aqui na peleja, meu Pai, no trabalho dessa igreja. Nossa oração, meu Pai, que o Senhor dê vida, dê saúde ao teu servo, para que possa continuar, meu Pai, sendo usado pelo Senhor. E que essa igreja, meu Pai, possa ouvir o teu pastor, possa ter ouvido aquilo que o pastor fala, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, ver esses bancos cheios de pessoas. Meu Pai, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós possamos sair daqui com nossos corações cheios da tua palavra. Que a tua palavra, meu Pai, é alimento para a nossa alma. Muito obrigado, meu Deus, por essa igreja batista do bairro Industrial. Muito obrigado, meu Pai, pela existência dessa igreja na nossa vida. Muito obrigado pelas pessoas que tu traz para essa igreja, meu Deus. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus. Aceite nosso louvor, nossa adoração, nossas ofertas, nossos dízimos, principalmente a nossa vida no altar do Senhor. Usa, Senhor, cada um de nós, segundo o teu propósito, segundo a tua misericórdia, segundo a tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar com alegria. Tribulação.
Louvamos a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que estão conosco nesta noite e podemos adorar ao Senhor, expressar a Ele a nossa adoração e podemos nesta noite celebrar a vitória sobre tantas coisas que já compartilhamos, os irmãos já compartilharam nesta noite. Essa semana fez de manhã. Amanhã faz 60 dias, né? Exatamente, né? 60 dias de lutas, mas graças a Deus, após esse período, ela está de volta e recuperando-se. Continuamos orando pela recuperação dela também. Fátima pede para nós orarmos por ela também. Ela está com a passagem marcada de volta, então pede que nós estejamos orando por ela também. Meus queridos, apesar do grupo reduzido que nós temos hoje, nós vamos ter também a celebração da ceia do Senhor, os que estão aqui. E eu quero conversar um pouco com os irmãos antes da celebração da ceia do Senhor sobre um tema que envolve a nossa vida como um todo, uma vida marcada pela cruz. O que é essa vida? Meus queridos, ao longo da nossa caminhada cristã, nós temos acompanhado tantas pessoas aqui na igreja, em outros lugares, outras cidades por quais nós passamos, e a gente observa a evolução ou crescimento espiritual de muitas pessoas, mas infelizmente também vemos também algumas pessoas que não têm o crescimento tanto poderia ter tido. Quando nós falamos e tratamos sobre isso, não é questão de ficar olhando e julgando ninguém. A pastor está olhando e agora não estou fazendo avaliação de ninguém, tá bom? Esses são fatos que a gente tem acompanhado em todos os lugares. O que nos importa é que nós precisamos entender esse processo de ter uma vida que foi realmente transformada pela cruz de Cristo. Talvez esse seja o momento, o ponto de maior equilíbrio para nós. Uma das questões também, meus queridos, é nós pensarmos o seguinte: muitas pessoas, alguns criados no Evangelho, outras que chegaram depois, mas às vezes se adaptam àqueles que já estão tendo um padrão tal como este, e são pessoas que às vezes nós nos acostumamos muito com a questão dos nossos cultos, das nossas celebrações, e já vem na nossa mente o seguinte: olha, eu vou porque eu já sei que vai acontecer, vai ter isso. Há uma acomodação natural na vida de muitas pessoas que não deveria, na verdade, existir, né? A gente sabe que muitas coisas, elas, no decorrer do tempo, elas mudam, a gente sabe disso. As práticas, muitos costumes, eles podem mudar. Mudam de acordo com a região que nós estamos, dentro do nosso próprio país, dentro do nosso próprio estado. Multicultural, nós sabemos que muitas coisas, elas que são vistas de uma forma aqui, elas são vistas de outra forma em outros lugares. Mas tem alguma coisa que não pode mudar, que são valores, princípios e doutrina da palavra de Deus. Essas não podem mudar jamais. Sem aqui exaltar alguma forma de saudosismo, a gente se lembra que
cristãos, eles tinham da nossa geração mesmo, dia da ceia do Senhor era um momento tão marcante, né, para as pessoas. Nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor, ninguém queria ficar em casa, todo mundo queria estar na igreja, e com detalhe, vestiam a melhor roupa que tinham, porque era dia da ceia do Senhor. Como que os valores inverteram para pior, não é isso? Como foram reduzidos, como que os valores deste mundo, os poderes malignos de um mundo que está, a Bíblia diz que jaz o maligno, um mundo que tem influenciado a vida das pessoas, tem afetado as pessoas da própria igreja. E isso tem feito com que esses valores tenham se perdido na vida delas. Mas, meus queridos, a vinda de Jesus a este mundo não foi somente para trazer alguns relatos históricos ou contarmos histórias sobre a vida de Jesus. Jesus quer que nós ouçamos o seu ensino, mas quer que esse ensino que nós ouvimos, nós aprendamos esse ensino e nós pratiquemos esses ensinos para que nós tenhamos uma vida realmente transformada. E para isso nós precisamos estar atentos a esse ensino do Senhor sobre essa obra da cruz. Entendemos isto na vida de uma pessoa que eu quero destacar nesta noite com os irmãos. É fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento da nossa fé. O texto que eu quero ler hoje, ele é citado tanto em Mateus, Marcos e também em Lucas. João não fala sobre ele, não sei, não sabemos porquê, mas os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, citam esse mesmo texto. Então, eu quero ver com os irmãos o texto de Mateus. Agora eu posso citar em algum momento alguns versículos dos outros dois textos, mas eu quero enfatizar com vocês Mateus capítulo 27, de 27 até o versículo 32, ou melhor, capítulo 27, a partir do versículo 32. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32. Que diz assim: ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Até o versículo 37. Senhor, nós te glorificamos pela realidade da cruz e do impacto transformador da cruz na nossa vida. Pedimos, Deus, entendimento nesta noite da Tua Palavra e plena revelação do Teu Espírito Santo, para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer nos chamar a atenção hoje na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto então fala exatamente do momento em que Jesus está sendo conduzido ao Calvário para ser crucificado. O texto nos chama a atenção para um homem de Cirene chamado Simão, que eles o forçaram a carregar a cruz. Uma coisa importante nós aprendermos ou relembrarmos é que
Jesus não foi a primeira pessoa a ser crucificada naquela época. A lei romana, ela estabelecia que criminosos a sua sentença era de morte na cruz. Mas a crucificação de Jesus não foi por causa de pecados cometidos. Nós aprendemos sempre isso. E quando Jesus carregou a sua cruz e foi crucificado, ele tinha um único propósito. Ele veio para buscar e para salvar os que estavam perdidos. Então, o propósito de Jesus ali na cruz foi resgatar a minha vida e a sua vida. Meus queridos, quando nós vemos esse entendimento, nós vamos então para a vida de um homem que aparentemente aqui no texto ele é citado e às vezes nós vemos apenas casualmente, um homem que agora é ali forçado a carregar a cruz de Jesus. Mas vamos aprender um pouco, vamos entender um pouco isso na vida dele, na vida de Simão. Esse não é o Simão, não é o Pedro, é o outro Simão, Simão Sirineu. E como que isso nos ajuda a entender o significado daquele ato na vida daquele homem, o significado disso na nossa vida, e às vezes, quantas vezes nós podemos então nos igualar a ele na nossa conduta no dia a dia. Esse homem, estudando um pouco sobre ele nos diz que ele era natural de uma cidade, o texto já diz isso, né? Um homem de Cirene. Cirene era uma cidade que estava localizada no norte da África. Alguns colocam como a Etiópia ou hoje Marrocos, nessas regiões ali, né? Tem duas correntes de estudo sobre isso. Era uma região que havia, com certeza, muitos judeus que estavam ali, e Simão, então, podemos identificá-lo como um judeu africano. A tradução da palavra sobre ele, tem uma palavra grega chamada choás, que significa negro. Era uma forma de identificação dele. Esses judeus, eles tinham, que eram da cidade de Cirene, eles eram um número tão grande que em Jerusalém tinha até uma sinagoga que era para eles. Em Atos 6,9 fala o seguinte: da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus e dos alexandrinos. Então havia uma sinagoga, um templo judaico, onde essas pessoas se congregavam. Então aqueles que haviam sido libertos da escravidão e também esses que haviam chegado ali. Mas esse homem, quando nós olhamos a vida dele, aprendendo um pouco sobre a vida dele, ele nos mostra algumas coisas importantes. Nós aprendemos que existem dois tipos de pecadores que estão em todo lugar. Existe aquele que é cego espiritualmente por causa das suas próprias opiniões, porque não querem enxergar a luz da presença do poder de Jesus nas suas vidas, e aqueles que estão cegos porque estão sendo guiados por uma religião. E Simão era esse personagem. Ele era alguém que estava ali em Jerusalém, porque ele estava ali conduzido por causa da sua própria religião. O judaísmo nesse tempo, ele estava vivendo um momento de uma grande corrupção muito grande. Pessoas estavam indiferentes com as necessidades do povo. Tanto é que Jesus, certo momento, lá em Mateus capítulo 15, ele diz o seguinte: este povo se aproxima de mim com a sua boca e honra com os seus lábios,
mas seu coração está sempre longe de mim. Jesus já estava condenando essa aparência religiosa, as pessoas que aproximavam de Jesus, mas com o coração longe dele. Talvez são muito diferentes nos dias atuais. Esse tipo de pessoa tem se reproduzido a cada dia, pessoas que são dominadas por uma religião apenas, que se aproximam de Jesus, mas o coração delas está em outras coisas, está em outros lugares. O templo dos judeus de Jerusalém havia sido profanado por eles, porque haviam transformado o templo em um local de comércio, e chega um momento que Jesus chega ali em Jerusalém, no templo, e ele vai expulsar os mercadores que estavam ali, transformando o templo. Ele diz: transformando a minha casa em lugar de covil e salteadores. Ou seja, esse era o judaísmo daquela época. E ele separava as pessoas, classificava as pessoas. Alguns, devido à sua posição, eles os classificavam como mais puros do que os demais, e isso criava um grande fardo na vida das pessoas. E Simão, como um bom judeu que ele era, ele tinha então o sonho de ir a Jerusalém para oferecer sacrifício a Deus. Se você analisar o seguinte, você pode pesquisar, não agora, mas depois você pode pesquisar isso. Essa região ali de onde era Simão, a cidade de Cirene, na África, até Jerusalém, estava a uma distância de mais ou menos 1.600 quilômetros. E lembrem-se de que não estamos falando de uma época que você faz uma viagem no avião, você faz a viagem dessa em 3, 4 horas, por mais que isso, por menos. Eu de carro, de automóvel, estamos falando de uma época onde se viajava a pé, ao longo de animais. Então, uma viagem que levava meses, muitos meses. A pessoa se preparava. Por que isso? Porque na tradição judaica havia um princípio dentro da lei, da tradição judaica, que todo judeu, para que ele pudesse ser fiel à sua religião, ao seu Deus, ele deveria viajar pelo menos uma vez na vida para Jerusalém, não importava de onde ele fosse. Ele tinha que ir pelo menos uma vez, peregrinando até chegar em Jerusalém, para participar de uma das 3 festas chamadas festas sagradas, que era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Uma das 3, ele tinha que ir pelo menos uma vez na vida. Então Simão estava ali, exatamente na época da Páscoa. Por que nós sabemos que era a época da Páscoa? Porque se você observar o capítulo anterior, você vai observar que Jesus havia celebrado a Páscoa com os seus discípulos antes dele ser preso. Então estávamos ali na época da Páscoa. Então Simão fez essa viagem longa que durou meses e meses, passando por desertos, por regiões perigosas, para que ele pudesse chegar em Jerusalém e participar então da festa da Páscoa. Essa festa acontecia no mês de Abib para os judeus, que era um período entre março e o mês de abril no nosso calendário atual, e acontecia ali no templo de Jerusalém. Interessante, meus irmãos, deixa eu situar os irmãos o porquê disso. Porque quando chegava o dia da Páscoa, dessa festa, havia um ritual que era feito por eles. Os homens tinham que estar vestidos com a roupa de linho branco, muito branco, não podia ter uma manchinha sequer, para que ele pudesse participar, para pudesse entrar ali no templo para participar dessa festa. E também eles eram examinados para ver se, pelos sacerdotes, observavam todos
toda aquela roupa deles, se estava sem nenhuma mancha, e eles tinham que levar também um cordeiro sem mancha. O cordeiro tinha que ter um pelo que não tivesse mancha alguma nele. Só depois de serem examinados é que eles então podiam entrar ali no templo. Quando eles entravam, fossem aprovados e entrassem ali, o sacerdote recebia aquele cordeiro e pegava aquele cordeiro pelas patas, regolava aquele cordeiro e ele circulava em volta de um grande altar durante 7 vezes, e aquele sangue ia sendo espalhado, espargido sobre aquele altar. E depois disso, eles pegavam uma planta, que também você pode colocar imagens dela por aí também, chamada isopo. Era uma planta que também ela era aromática e usada também como medicinal naquela época. Era expectorante, antisséptico naquela época. E ela tem umas partes nela muito esponjosas. Então, quando eles colocavam essa planta sobre aquele sangue, ela sugava aquele sangue para aquela planta. E depois dessa planta estar encharcada com sangue, o sacerdote pegava aquela planta e ia circulando, girando aquela planta de tal forma que aquele sangue ia respingando nas pessoas, ia respingando nas vestes brancas deles. Uma gota que caísse numa veste daquela já era suficiente para que ele saísse então dali realizado, dizendo o seguinte, que ele havia recebido o perdão pelos seus pecados, uma simples mancha daquela. Então esse era o ritual religioso que se fazia pelos judeus. Então vejam, e as pessoas para isso, elas faziam viagens longas como essa que nós citamos para vocês. Hoje as pessoas estão tão perto, né, e não querem receber disso mais, né? E eles viajavam esse longo tempo para receber, participar de uma cerimônia que eles achavam que aquilo era a solução para eles. Agora, esse homem, esse Simão, ele então chega em Jerusalém, e após essa longa viagem, ele se prepara então para aquele tão esperado momento, que ele iria então ali até o templo, para que ele participasse de um ritual. Com certeza, Lucas disse que ele estava vindo do campo, de uma região que ele estava, e ele veste então essa sua veste branca, limpinha, sem manchas, porque ele veio para esse fim, ali em Jerusalém. Deveria estar realmente sentindo muito feliz, porque ele iria cumprir o desejo de todo judeu na sua vida. Ele havia sacrificado tudo para participar disso. Então ele vai em direção ao templo, e quando ele vai chegando perto do templo, o texto diz que ele se depara então com a grande multidão. As pessoas ocupavam todo o caminho que dava acesso ali ao templo. Chega, descobre que tinha ali um homem condenado, que estava sendo castigado, obrigado a carregar a cruz, uma cruz pelos seus pecados. O texto diz, Mateus destaca que ele levava consigo então uma placa onde estava escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Estava escrito em hebraico, latim, grego, para que todos que estavam ali para aquela grande festa que havia recolhido pessoas de todos os lugares pudessem então entender. No momento em que Jesus estava passando ali, não aguentando mais carregar a cruz pesada, já com o corpo dele debilitado, o texto nos lembra isso, e infeccionado, dolorido, chega então um soldado romano e intima Simão
a carregar aquela cruz. Mateus 27, então, nos lembra disso no versículo 32. Lucas, falando sobre esse mesmo texto, diz que eles pegaram, colocaram a cruz nas costas dele, fazendo com que ele pudesse então carregar aquela cruz. Vejam, meus queridos, não deve talvez ter pensado assim: o que eu tenho a ver com isso? Eu viajei 1.600 quilômetros a pé, não vejo minha família há quantos meses, passei em situações as mais diversas, não cometi pecado para que pudesse ser crucificado, e agora eu tenho que carregar uma cruz. Ele não iria contra um soldado romano, senão ele sabia disso, e que o judeu seria, desobedecer uma ordem romana, ele seria morto ali onde ele estava. Então ele obedece, e quando ele obedece, ele tem a sua roupa de linho branco, estava ali pronto para chegar no templo, limpinho ali, para fazer o sacrifício da sua vida. E de repente agora há uma mudança radical nos seus planos. Se nos lembram, meus irmãos, que muitas vezes nós fazemos nossos planos, mas Deus os muda como Ele quer. Quantas vezes nós planejamos tantas coisas, nos preparamos tempos e tempos, às vezes anos da nossa vida, e no momento da execução nós não conseguimos fazer, e muitos ficam frustrados, ficam lamentando o porquê de tudo isso. E naquele momento ali, para Simão, ele, quando pega aquela cruz já suja do sangue de Jesus, que estava todo dilacerado, o seu corpo já ensanguentada pelo sangue de um condenado, que ele não sabia ainda quem era, sabia apenas que era um homem condenado por um crime que ele pudesse ter cometido. E muitas coisas podem ter passado na mente dele, até mesmo: o que eu vou dizer para minha família agora, quando chegar lá? Não consegui realizar o sonho de todo judeu, minha vida foi mudada completamente, e no meio daquele multidão de pensamentos, tormento, talvez ira ou raiva, ele então está diante do Cordeiro de Deus, que iria transformar a sua vida para sempre. Ali ele coloca sobre si aquela cruz, e ele vai sujar a sua roupa, vai manchar a sua roupa com aquele sangue. E mais adiante ele vai entender que ali não era simplesmente um condenado. Simão vai entender mais adiante que ele estava diante de um cordeiro, que ele iria levar um cordeiro que possivelmente ele compraria em um mercado em Jerusalém, porque não tinha como ele trazer um cordeiro de casa, viajando meses e meses carregando esse cordeiro. Com certeza compraria um aí daqueles comerciantes que ficavam próximos ao templo, que Jesus havia falado sobre eles. E agora ele vai receber sobre as suas vestes não o sangue de um cordeiro, de um sacerdote que iria fazer um ritual, mas ali todo o ritual que o sacerdote iria fazer vai mudar completamente, porque ele é que vai carregar aquela cruz, e aquele sangue estará sobre as suas vestes. Aquele sonho dele vai se concretizar agora de uma outra forma diferente, não mais da forma como ele havia pensado. Simão, ele seguia a sua religião, ele entendia, e essa questão desse ritual era tão antigo, que Davi, lá no Salmo 51, ele fala sobre isso, quando ele está confessando o seu pecado, ele diz o seguinte: purifica-me com o hisopo. Ele sabia, já conhecia esse processo
de estar no templo, lá mais de 700 anos antes. Davi já conhecia tudo isso. Então era algo que já era uma tradição judaica antiga. Mas, meus queridos, ele seguia essa religião, apenas uma religião. Mas quando ele se encontra com Cristo, ele vai ter então uma nova visão da sua vida. Porque é diferente do judaísmo, que exigia uma veste, uma roupa branca externa para mostrar alguma coisa. O sangue de Jesus sobre nós, ele vai purificar não as nossas vestes exteriormente, mas vai purificar o íntimo do nosso coração, vai purificar a nossa vida como um todo. Para Simão, meus queridos, é uma cena que vai ser inesquecível para ele, quando ele se depara com aquele homem, então ali, morrendo pelos seus pecados. E a vida de Simão foi posteriormente impactada pelo sacrifício de Jesus na cruz. E interessante, meus queridos irmãos, que quando Simão ele volta para a sua casa, para a cidade de onde ele veio, para a cidade de Cirene, o que ele vai então levar para a sua casa? Aquilo que para muitos uma pequena mancha de sangue na roupa era um troféu para eles. Simão chega e tira não uma pequena mancha, mas uma veste de linho branco totalmente marcada, suja das marcas da cruz, mas também marcada pelo sangue que havia sido derramado sobre aquelas vestes que ele estava com elas. E interessante que a Bíblia não para o relato dela aí. Ela vai mostrar que por causa do testemunho, por causa da experiência que Simão tem com Jesus, a sua casa vai ser transformada. Então vejam, os propósitos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Esse homem saiu 1.600 quilômetros para ter a sua vida transformada, volta para a sua casa, para os seus, e os seus são transformados. Então veja, Romanos 16, versículo 13, Paulo vai falar sobre essa família. Veja que coisa incrível. Olha, ao Senhor, Paulo diz o seguinte: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha mãe. Como entender isso que Paulo está dizendo? A gente então entende através do texto de Marcos capítulo 15, versículo 21, que diz assim: olha, um certo homem da cidade de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali. Chegando no campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Quem que era esse Rufo então? Era filho do Simão. Simão ele se encontra com Cristo, volta para sua casa, sua família se converte a Jesus através do testemunho do seu pai, a sua esposa se converte a Jesus, e anos depois, essa família vai ser um ponto de acolhimento do apóstolo Paulo. E havia uma identificação tão profunda com Paulo, que as marcas da cruz eram tão intensas na vida deles, que Paulo vai dizer o seguinte: olha, esse rapaz, esse Rufo, filho dele, do Simão, é um homem eleito do Senhor. Ele saiu 1.600 quilômetros para encontrar Jesus na sua vida, para tomar posse da sua eleição em Jesus e voltar para a sua casa e ter a sua vida transformada. E Paulo tem uma afinidade tão grande com essa família, que ele vai conhecer posteriormente, que ele diz o seguinte: que ele via na mãe de Rufo, que é a esposa do Simão, como sua própria mãe. Ele diz: olha, saudai a Rufo, eleito no Senhor,
E a sua mãe, a mãe de Rufo, que era a mulher do Simão, e ele diz o seguinte: e minha mãe também. Então vejam, o poder do transformador do Evangelho, ele muda histórias e muda a história. Mudou a história da vida daquele homem e vai impactar a vida de Paulo tantos anos depois. A sua família, a família daquele homem, vai continuar sendo bênção na vida de outras pessoas. Seus planos pareciam ter sido mudados. Parece que havia frustrado seus planos. Mas uma vida que é marcada pela cruz, os planos humanos podem falhar, as expectativas humanas podem falhar, mas o propósito de Deus, esse é infalível na nossa vida. Meus queridos, quando nós olhamos para a vida desse homem, desse Simão, vimos esses poucos versículos, a história deste homem. Nós vamos então entender que aos pés da cruz, cada um de nós pode encontrar a nossa identidade verdadeira. Simão anda mais de 1.600 quilômetros para encontrar a sua verdadeira identidade, a experiência em Cristo Jesus. E sua vida foi transformada. As marcas da cruz ficaram ali nas vestes de Simão. Talvez nos seus próprios ombros feridos, cicatrizes que ficaram por causa do peso daquela cruz. Ele leva aquela cicatriz como um troféu, mas ele leva as vestes manchadas com o sangue de Jesus. Mas muito mais, ele leva nas suas memórias aquilo que ele viu, ouviu e que transformou a sua vida. Porque a cruz, meus prezados, ela marca a nossa vida de tal forma que nós nos transformamos em testemunha de Jesus, de tal forma que os que estão no nosso redor são impactados, na nossa casa, nossos amigos, como aconteceu com Simão. E vai ser bênção na vida de Paulo depois, bênção para o cristianismo de uma forma geral, posteriormente. Tanto tudo isso, meus irmãos, nos leva então a desejar ter em nós essas marcas da cruz. Paulo, quando estava sendo ali perseguido e provocado muitas vezes, Paulo chega ao momento e diz o seguinte: daqui para frente, que ninguém me inquiete mais com mais nada, porque eu trago em minha vida as marcas de Jesus. Quem tem as marcas da cruz de Cristo se identifica com Jesus, tem prazer em andar com Jesus, tem prazer em viver com Jesus, tem prazer em amar a Jesus. Que se identifica com as marcas de Jesus, sua vida nunca mais é a mesma. Se você tem vivido uma vida mecânica, rotineira com Cristo, você precisa passar pela cruz, precisa ser marcado pela cruz. Você não precisa da religião. Simão tinha religião, ele era judeu praticante, ele estava lá para cumprir o rito religioso dele. Você não precisa de uma religião, você precisa das marcas da cruz de Jesus no seu coração, na sua vida. São elas que transformam a nossa vida, meus queridos. Não é a minha religião, não é o que eu acho, o que eu aprendi, não, é o que Jesus diz na sua palavra. A cruz, ela nos marca, ela transforma, ela muda radicalmente a nossa vida, a nossa história. No dia que você passar mesmo pela cruz, sua vida com Cristo para de ser uma rotina, para te fazer você ver grandes desafios. Fico imaginando a volta daquele homem para sua casa, meses e meses de viagem para voltar agora
os mesmos 1.600 quilômetros, o que passou pela sua mente? O que ele foi pensando durante esse tempo todo? E como isso foi fortalecendo a sua fé? Como isso foi fazendo com que ele se enchesse mais e mais do poder de Jesus na sua vida? Como seu coração estava cheio, transbordando de Jesus, ele chega na sua casa e tudo muda, porque ele expressa Jesus nas pessoas. Quando nós estamos com o nosso coração repleto de Jesus, a nossa boca vai dizer sobre Jesus, vai proclamar Jesus, vai anunciar, vai ensinar sobre Jesus. Mas quando a nossa vida está cheia da nossa religião, das nossas práticas, do nosso dia a dia, nós não temos nada para dizer às pessoas. Mas quando nós estamos repletos de Jesus, nós transbordamos Jesus nas pessoas. Se a cruz já te marcou, ou marcou Simão, a sua vida é transformada. Você não precisa de nenhum ritual como aquele que Simão veio para fazer lá no templo. Dei uma simples mancha, um pingar de um sangue. Não precisa de um ritual. Não, porque você tem a fonte da purificação do seu pecado, que é Jesus Cristo, e tem o sangue de Jesus que te purifica de todos os seus pecados. Que nessa noite, meu querido, você que está aqui no templo, você entenda isso. Que seja um tempo de expressarmos mesmo essa nossa vida com Jesus, através da obra da cruz em nós. Que não seja simplesmente um fardo religioso que nós carregamos, mas que seja uma vida de alegria e prazer na presença do Senhor, através de Jesus. Você tenha prazer, tenha alegria de estar com os seus irmãos a cada dia, testemunhando, porque você foi marcado pela cruz de Jesus. Muitas pessoas nos acompanham também através das redes sociais, assistem os nossos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Para cada uma delas também, que esse mesmo encontro com Jesus elas possam ter. Onde quer que elas estiverem ouvindo, qualquer momento que elas estiverem ouvindo e vendo a palavra do Senhor. Que esse mesmo Jesus transforme a vida de cada um. Esse mesmo Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Que esse mesmo poder, esse sangue de Jesus nos purifique agora e para sempre. Amém? Que nos dê graça entender isso. Que o Senhor preencha o vazio do nosso coração, esse desejo de realização, como se não tinha, esse desejo seu de realização, de vida plena com o Senhor. Jesus disse que veio trazer vida em abundância, vida plena. Você só encontra através da cruz de Jesus. Você seja realmente marcado pela cruz de uma vez para sempre, a partir de hoje. Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor que nos ouve quando nós falamos com o Senhor, Senhor que nos revela a palavra do Senhor como ela é e como precisamos entendê-la. Que o Espírito Santo do Senhor traga revelação, plena revelação do Espírito nesse momento para a vida de cada um. Que seja, Senhor, um tempo de sermos realmente marcados pela cruz de Jesus. Ó Deus, tira de nós toda experiências religiosas apenas, Pai. Tira de nós aquilo que não nos leva a uma vida de plena realização. Deus, tira tudo isso de nós e faz com que haja em nós uma transformação tão plena,
Da maneira que esse poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, Ele possa agora cobrir a mancha do nosso pecado, trazendo uma vida nova, abundante a cada um de nós, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus a cada dia, testemunhando dele, proclamando dele a outras pessoas. Pai, levanta-nos como instrumentos vivos do Senhor, que a partir dessas pessoas que nós temos aqui nesta noite, a partir das pessoas que estão ouvindo a tua palavra também nesta noite, nós possamos, ó Deus, levantar realmente um grande exército de servos do Senhor, que façam diferença onde nós moramos, os nossos amigos, façam diferença nas nossas cidades, diferença nas nossas igrejas, para que o mundo creia que Jesus morreu na cruz, mas Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, esperando o momento de poder ir em volta para buscar a sua igreja, que estejamos e sejamos sua igreja, quando chegar a este momento, estarmos com Ele para sempre, o Reino Celestial. Que conosco renova a nossa fé, a nossa esperança unicamente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao momento da ceia do Senhor. José Valdo, por favor, meu querido, nos conduz então na ceia do Senhor. Nada acontece na nossa vida por acaso, né? Se essa vida desse irmão, Sirineu, Jesus pode ter pensado, né? Nossa, eu estava no lugar errado, na hora errada, né? Mas não, ele, de uma diversidade, de uma coisa ruim, no momento, mas Deus transformou naquilo uma grande bênção para ele e para a família dele. E depois Paulo vai citá-lo lá nos seus escritos, como essa família foi poderosamente usada por Deus. Irmão Sirineu, a sua família, o povo africano, foi alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus, da cruz de Jesus, né? Graças a Deus por isso, né? Vamos, irmãos, passar essa graça do Senhor. Irmão Paulo, faz favor, é o terceiro pastor, ficar me ajudar. É o pastor Marquinhos, que cá nos ajudar nessa tarefa tão abençoadora. Débora, põe nosso texto, fazer um favor, minha querida. Romanos 11, 23. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Vamos ler a palavra. Desculpe. Romanos 11, 23. Vamos ler nossa voz? Enquanto eles. Não, 23, 11. É 11. Não, é 11 demais. Ah, é 1 Coríntios, pastor. Eu estou ligado com o Romanos, por causa do Sirineu. Ó, Maria, glória a Deus. Ainda bem que a Débora é quase pastora também, né, Débora? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Vamos todos juntos. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? É uma das coisas mais importantes.